Imagine que próximo à sua cidade foi descoberta a ossada de um hominídeo que viveu há 10 mil anos na região. Estudos com DNA mostram que você é descendente deste primata. Qual é a sua reação, hein? O que você faria se estivesse no lugar de Adrian Target, o inglês que acabou descobrindo ser ancestral do homem de Cheddar? Continue comigo, porque eu tenho uma história interessante para te contar. Antes de falarmos sobre o que os arqueólogos encontraram, eu vou falar primeiro do local. A caverna de Goth está localizada nas colinas de Mendip, próximo à cidade de Cheddar, na Inglaterra. A caverna, datada de 500 mil anos, tem 115 metros de profundidade, 3.405 quilômetros de extensão e contém uma variedade de grandes câmaras e formações rochosas. De seu ecossistema também faz parte o Cheddar U, o maior sistema fluvial subterrâneo da Grã-Bretanha. Até por volta de 1892, a caverna possuía acesso a apenas poucos metros em sua entrada, e era conhecida como Sand Rolls, ou buracos de areia, traduzindo para o português. Então, um ex-capitão marítimo aposentado de nome Richard Cox Goff resolveu explorar o local. Até o ano de 1898, Goff já tinha deixado a caverna praticamente limpa para ser aberta ao público. Em 1899, a caverna já possuía até iluminação elétrica. Paralelo aos trabalhos de liberação do local para visitação, é evidentemente que explorações de cunho científico não podiam ser deixadas de lado, uma vez que, logo no início, o ex-capitão encontrou sinais de que animais e pessoas compartilharam a caverna de alguma forma num passado distante. Aos poucos, descobriram que a caverna abrigava uma série de importantes descobertas arqueológicas. Entre os achados, ossos de diversos animais, inclusive com características de terem sido animais domésticos. Esses ossos fornecem informações sobre a fauna local e os hábitos alimentares dos primeiros habitantes. Também foram encontrados uma série de artefatos paleolíticos, incluindo ferramentas de pedra, pontas de flechas e lascas de sílex, o que indica a presença de atividades humanas na área durante o Paleolítico Superior há cerca de 13 mil anos. Já de acordo com o site da administração, as pessoas têm usado as cavernas em Cheddar Goth como abrigo por 40 mil anos. Eles chegaram a essa conclusão devido a evidências encontradas dentro e ao redor das cavernas, algumas das quais ainda estão disponíveis para exame do local até hoje. Alguns dos restos de esqueletos encontrados em Goth foram datados por ultrafiltração de carbono, apontando serem do final do último máximo glacial ocorrido em cerca de 14.700 anos atrás. Eles apresentam marcas de corte e quebra consistentes com o descarnamento e alimentação. Fragmentos de crânio de 5 a 7 humanos, incluindo uma criança de cerca de 3 anos e 2 adolescentes, também foram encontrados. Alguns crânios parecem ter sido preparados como copos ou recipientes, uma tradição encontrada em outros sítios magdalenianos em toda a Europa. Estes últimos crânios também fizeram alguns cientistas acreditarem ter se tratado de uma civilização canibal, que se fazia um banquete após a morte de um de seus membros. Como informação adicional, os magdalenianos foram uma cultura pré-histórica que existiu durante o Paleolítico Superior, entre aproximadamente 17 mil e 12 mil anos atrás. Eles receberam esse nome por causa do local de Magdalena, na França, onde suas características foram inicialmente identificadas. Os magdalenianos são conhecidos por sua sofisticação cultural e tecnológica em comparação com as culturas anteriores do Paleolítico. Eles eram caçadores-coletores, habilidosos e nômades, que se adaptavam a diferentes ambientes, incluindo áreas de tundra, florestas e planícies. Algumas das características distintas da cultura magdaleniana incluem ferramentas de pedras líticas, isto é, puras, sem mistura. Isso incluía pontas de lança, pontas de flechas, raspadores, perfuradores e lâminas. Os magdalenianos também foram conhecidos por suas representações artísticas em paredes de cavernas, produzindo pinturas e gravuras. Essas imagens retratavam animais como cavalos, renas, mamutes e bisões, além de figuras humanas e símbolos abstratos.
Eles também utilizavam ossos e presas de animais como o marfim de mamute para criar objetos decorativos e ferramentas especializadas como agulhas, arpões, lanças e adornos pessoais. A cultura madaleniana sugere uma estrutura social complexa, com evidências de sepultamentos, rituais e práticas simbólicas, como o uso de contas de marfim como ornamentos para os mortos. Em 1903, foi encontrado o esqueleto humano mais antigo e completo dentro da caverna até então. Ele era um caçador-coletor mesolítico que viveu em Cheddar quase 10 mil anos atrás. Seus restos mortais agora têm um lar no Museu de História Natural de Londres, mas uma réplica do esqueleto também pode ser vista na caverna de Goth durante as visitas. Acredita-se que o homem de Cheddar tinha 20 e poucos anos quando morreu. Não é incomum que restos mesolíticos sejam encontrados em cavernas. O incomum é que ele foi encontrado enterrado sozinho, quando era normal na época ter enterros comunitários. Portanto, sugere-se que ele pode ter sido especial de alguma forma, ou que pode ter se perdido e morrido ali, em algum dia do ano 7150 a.C. Como caçador-coletor, sua dieta incluía veados e auroques, além de sementes e nozes coletadas. Embora descoberto há mais de 100 anos, os cientistas ainda estão aprendendo com os restos mortais. As condições frias da caverna e as camadas de depósitos minerais naturais ajudaram a preservar o DNA do homem de Cheddar. Cientistas do Museu de História Natural conseguiram extrair DNA e, usando uma técnica de sequenciamento, mapear o que encontraram no genoma humano moderno. Com uma lista de marcadores identificados para traços físicos, eles passaram a trabalhar com uma equipe de reconstrução para criar uma semelhança facial. Mas agora é que a coisa começa a ficar interessante. Presta atenção. Um certo dia, um professor de história aposentado de Somerset, Adrian Target, então com 62 anos, entrou em uma agência de notícias local e ficou surpreso com o que viu na manchete de um dos jornais. O rosto da primeira página lhe chamou muita atenção, simplesmente pelo fato de Adrian ter se identificado aparentemente como o sujeito da foto. O sujeito em questão, na verdade, era a face do homem de Cheddar, que foi reconstruída por cientistas de acordo com os dados que já possuíam sobre a região e seus antigos habitantes. No entanto, ainda naquela época, a primeira reconstrução da face do homem de Cheddar sugeriu que ele fosse de pele clara, assim como são os europeus atualmente. Só mais de 10 anos depois, sob novas análises do DNA, é que perceberam um erro. A pele do ancestral não era alva, mas sim escura. Aparentemente surgiu uma distância enorme entre o professor e o ancestral de Cheddar. Primeiro e principalmente, estaria na cor da pele. O homem de Cheddar apresentava pele escura, quase negra, enquanto que os ingleses possuem uma pele tão alva que pode se queimar facilmente se exposta ao sol. Porém, algo no ancestral faz com que alguma ligação pode ter ocorrido ao longo de milhares de anos que se passaram. Ele tinha os olhos azuis e muito brilhantes, assim como os do professor. Uma comparação com o DNA de vários habitantes locais mostrou que muitos compartilham algo em torno de 10% de genes. Ao que parece, o teste feito com Adrian Target foi o que mais aproximou um inglês do ancestral em questão. O DNA teria sido extraído dos molares do ancestral e, por estar bastante preservado devido ao ambiente, pôde dar resultados gratificantes. A análise científica inicial em 1997, realizada para uma série de TV sobre achados arqueológicos em Somerset, revelou que a linhagem familiar de Target persistiu na área de Cheddar Gorth por cerca de 9 milênios, com seus genes sendo passados de mãe para filho. Em resumo, o homem de Cheddar e o professor Target têm um ancestral materno em comum. Mas, por favor, gente, não confunda. Não se trata da mesma mãe, tá? E sim uma mulher lá do ano 7000 a.C. que iniciou as gerações que passaram pelo homem de Cheddar até chegar em Adrian Target. Eu não sei quanto a você, mas eu acho isso, antropologicamente falando, muito interessante. Anteriormente, estimava-se que os tons da pele humana clarearam há cerca de 40 mil anos, quando as populações migraram para o norte, fugindo da dura luz do sol africano, onde a pele mais escura tinha uma função protetora. Em latitudes menos ensolaradas, a pele mais clara teria conferido uma vantagem evolutiva, porque absorve mais luz solar, necessária
para produzir a vitamina D, nutriente vital para prevenir doenças incapacitantes como o raquitismo. Mais tarde, quando as culturas agrícolas começaram a substituir os estilos de vida dos caçadores-coletores e as comunidades passaram a comer menos carne, vísceras e peixes oleosos, uma fonte de vitamina D, peles mais pálidas, teriam conferido uma vantagem ainda maior e acelerado a disseminação de genes relevantes. Agora, uma curiosidade, digamos, atual a respeito da região de Cheddar Gorge. Aqui é o lugar onde se originou o famoso queijo cheddar, que hoje usamos em diversos preparos de sanduíches a pratos requintados. Obrigado por assistir. Até a próxima e um forte abraço.